Capítulo 2: A energia criativa e as diferentes faixas de frequências energéticas da comunicação silenciosa e sem palavras. Descrição da imagem gráfica. Visualize um papel na posição horizontal. Ao centro, na posição superior do papel, a imagem de uma fonte de luz, como sendo um sol, numa posição de meia-lua, emanando toda a sua energia para uma plateia que o assiste. Esta plateia se encontra no que seria uma mureta ou um teatro a céu aberto. Essas muretas estão na cor marrom e existem vários pontos de luz entre essas muretas, representando os seres que escutam as informações emanadas por essa fonte de luz principal. Estas fontes de luz que escutam este ser maior estão na cor amarela. Narração da letra da música. Um dia eu vou estar à toa e você vai estar na mira. Eu sei que você sabe, que eu sei que você sabe, que é difícil de dizer. O meu coração é um músculo involuntário e ele pulsa por você. Um dia eu vou estar contigo e você vai estar na minha. Enquanto eu vou andando, o mundo gira e nos espera numa boa. Eu sei, eu sei, eu sei. Música Eu Sei, na Mira, de Marisa Monte. Agora, iremos compreender um pouco sobre a nossa desconexão com a energia criativa do ponto de vista energético, dentro das limitações dos meus aprendizados pessoais, até onde consegui chegar, nesta compreensão complexa de, entre aspas, quem somos energeticamente e como funcionamos, para vivermos os propósitos desta experiência de evolução e integração humano-espiritual nesta existência terrena. Vou contar uma historinha, tá? Vamos imaginar que antes de chegarmos à Terra, éramos energia. Não tínhamos forma. Vivíamos em fusão, em unicidade com a energia universal, energia criativa, cosmo, Deus. Neste momento, vibrávamos apenas na energia do amor, da felicidade, harmonia, beleza, alegria, plenitude, sabedoria, saúde perfeita. Nesta realidade energética e espiritual, em unicidade com o universo, nosso ser não conhecia a, entre aspas, separação, e muito menos, entre aspas, sofrimento. Nosso ser só conhecia a unidade, a vida em sua plenitude de beleza e verdade. Porém, é chegado o momento do ser vir habitar na existência física, e assim passa a habitar no corpo humano, a partir da fecundação do óvulo no útero materno. É neste exato momento que começa a, entre aspas, ilusão da separação ou desconexão do nosso ser, energeticamente, com a fonte criadora, energia criativa, universo, Deus, plano espiritual. Por uma necessidade de sobrevivência, o ser espiritual, que é pura energia de prazer espiritual, passa a vibrar em diferentes frequências energéticas ao mesmo tempo, e que, em algumas delas, vibram em ondas, frequências de energia mais densas, e que, para o ser espiritual, transmite a experiência de energia de sofrimento espiritual. No momento desta desintegração energética, o ser passa a, entre aspas, esquecer sua natureza divina
e começa assim um processo de, entre aspas, experiências de dores e traumas, que vão criando couraças e mecanismos de defesa, por amor e proteção, para a sobrevivência do ser, aqui, neste plano físico. Essas, entre aspas, dores, ocorrem em diferentes fases do desenvolvimento humano, desde a concepção até a adolescência, e que vai refletir em toda a vida adulta. O ser espiritual, em sua natureza energética, não deixou de vibrar em sua frequência de energia de prazer espiritual. Na realidade, são os corpos energéticos ao seu redor necessários para viver essa existência terrena que passaram a vibrar na energia do sofrimento espiritual. O mesmo ocorre com a frequência de comunicação silenciosa e sem palavras, que passa a vibrar nestas duas frequências energéticas, sofrimento espiritual e prazer espiritual simultaneamente. Aqueles que nascem com a, entre aspas, antena ligada, vai escutar as duas frequências energéticas de forma inconsciente, mesmo sem saber, entre aspas, o que isso significa, como funciona e qual o propósito de tudo isso. Neste momento, começa a experiência de, entre aspas, viver o inferno na Terra. Porém, tudo ainda inconsciente. Vamos ver essa mesma historinha de outra forma? Nós somos seres espirituais, vivendo uma experiência humana. Somos compostos de corpo e alma, que se manifestam em diferentes camadas energéticas, das mais densas até as mais sutis. A totalidade do nosso ser, para viver sua plenitude na existência humana, ou popularmente conhecido como humanidade divina, entre aspas, precisa passar por um processo de tomada de consciência e integração da sua realidade humana em sua verdade espiritual. Nós possuímos 7 corpos energéticos, como está presente no registro no livro Medicina Vibracional, a Medicina do Futuro. Nossa existência tem correspondência com os 7 planos da existência, registrado no livro Theta Healing Avançado. Possuímos 3 centros de inteligência de ação, instintivo, emocional e racional, apresentado pelo Eneagrama. Para que nossa inteligência espiritual se manifeste, é preciso integrar as inteligências ou corpos físico, emocional, mental e espiritual, apresentado no processo Hoffman da quadrinidade. Nossa alma possui feridas que tiveram origens em diferentes momentos de sua jornada. Ao entrar no plano físico, na fecundação, vivência de renascimento. Durante a primeira, segunda e terceira infância, psicologia. Feridas que carrega da ancestralidade até a 4ª geração atrás de nós, pais, avós, bisavós e tataravós, presente na constelação familiar. Feridas armazenadas nos registros akáshicos, que é a fusão dos corpos energéticos etérico e astral, que carregam informações de feridas de vidas passadas e que são transmitidas através da matriz celular energética na formação da personalidade humana durante a fecundação do feto. Feridas do inconsciente coletivo, entre outras que desconheço até o momento presente, para que possa compartilhar com a autoridade energética vivencial. Observação. Já ouvi falar
em 16 corpos energéticos durante uma vivência de cura energética com frequência de brilho. Porém, como não tenho conhecimento vivencial e teórico sobre o assunto, me limito a citar esta referência e não me aprofundar. Se não me engano, numa palestra cheguei a ouvir sobre 32 corpos energéticos, mas confesso que nunca fui atrás de nenhuma referência além dos 7 corpos energéticos, pois assim nunca fui guiada a procurar estas informações com motivação em meu coração e intuição. Se você tem estes conhecimentos, por favor, os agregue a estas singelas partilhas do meu ser. Caso seu coração despertou o interesse em se aprofundar sobre os demais corpos energéticos, sugiro que siga seu coração e intuição. Tem algum retalho importante para você neste mergulho profundo e complexo sobre nossa origem energética. Para contribuir um pouco mais com toda essa complexidade que nós somos, nos comunicamos energeticamente em 2 frequências energéticas, sofrimento espiritual e prazer espiritual, que se manifestam em 3 estágios diferentes: eu, outro e eu, universo. De maneira que, nas situações de trocas energéticas com o outro e com o universo, apresentamos 3 manifestações de conexão que ocorrem ao doar, receber e tirar a energia do outro, o melhor ou o pior do outro e do universo. Toda essa complexidade da comunicação energética ocorre de maneira silenciosa e sem palavras, de forma inconsciente para a humanidade, na qual todos nós nascemos condicionados na comunicação silenciosa e sem palavras na energia do sofrimento espiritual, que no meio científico se testemunha seus frutos através do que se descreve como ação do ego. Descrição da imagem gráfica. Você lembra que em algum momento já fiz a descrição da imagem sobre a teoria científica de que comunicação é energia, falando de toda a evolução do fluxograma, de que a comunicação integrada do ser propõe uma jornada de integração humana-espiritual através da comunicação silenciosa na energia do prazer, nas relações eu, outro e eu, universo, para que ocorra a troca entre doar, receber e tirar o melhor ou o pior do outro na inteligência espiritual. Neste momento, esta imagem se repete e irei destacar apenas essa informação para não ficar repetitivo. Em diferentes fontes de conhecimento, aprendemos que vivemos num processo de autossabotagem em nossa vida humana, devido aos padrões de comportamentos condicionados nessas, entre aspas, feridas, vivenciadas na infância e adolescência principalmente, sendo liderada pelo ego, que vive e se nutre da energia mental inferior, ou energia de sofrimento espiritual. Em algumas correntes de conhecimento, a alma é a responsável pela autossabotagem para não viver sua verdade divina, seus dons naturais espirituais, como um processo de, entre aspas, revolta por ter sido expulsa do paraíso, no momento da entrada no plano físico, devido à incompatibilidade energética que lhe conduziu à, entre aspas, ilusão da separação com a energia criativa, universo, Deus, ou ainda devido às marcas das feridas de vidas passadas por inúmeras motivações, fecha aspas. E assim,
passamos a viver em busca das curas destas feridas inconscientes, que governam nossas escolhas através da voz silenciosa e sem palavras, na energia do sofrimento espiritual ou do prazer espiritual. É mais ou menos assim que ocorre nosso processo de evolução humano-espiritual aqui na Terra, de acordo com as diferentes fontes de conhecimento disponível à humanidade. No entanto, esses conhecimentos são verdade, entre aspas, até certo ponto. Calma, vou explicar por que desta afirmação, dentro das minhas experiências pessoais de aprendizado prático na minha jornada de integração humana-espiritual, assim como sou guiada pelos ensinamentos do plano espiritual. Chega um determinado momento desta jornada de autoconhecimento, seguindo essas linhas de conhecimento, que as respostas não são mais suficientes e não conseguem suprir suas necessidades internas, sendo neste momento a fase em que só o plano espiritual, através da comunicação silenciosa e sem palavras, na energia do prazer espiritual, consegue responder e suprir suas necessidades internas energéticas com, entre aspas, verdade e sabedoria. Irei compartilhar alguns acontecimentos da minha jornada pessoal para contextualizar esse aprendizado. Certa vez, já estava com uns 4 anos de jornada de, entre aspas, empreendedorismo da alma, em busca das verdades do meu ser. Quando, às 7 horas da manhã, fui para a aula de yoga. No início da aula, a professora começou a ler um texto, no qual afirmava que o ego era o responsável por todo o nosso sofrimento. Em outras palavras, o texto estava descendo o cacete no ego, entre aspas, linguagem do Nordeste. Ou seja, estava responsabilizando o ego por todo o nosso sofrimento. Neste momento, a intuição, voz silenciosa e sem palavras, na energia do prazer espiritual, me disse, abre aspas, o ego é inocente, fecha aspas. Respondi internamente, e é? Tá. Fiz minha aula de yoga e não dei mais valor ao assunto. Chegando em casa, fui tomar banho de sol no quintal, pois esta é a principal fonte de alimentação energética do meu ser. Enquanto estou tranquila, tomando meu sol, eis que volta a voz da intuição e diz, abre aspas, olha, o ego é inocente. O responsável pelo sofrimento humano é a alma. Fecha aspas. Respondi, oi? Como assim? Eis que a intuição respondeu, abre aspas, olhe para a sua vida. Faz anos que você não vive para obedecer seu ego. Você vive para obedecer a sua alma. Então me diga, por que sua vida até agora não materializou? Por que ainda está na casa dos seus pais e sem dinheiro? Por que seus projetos não prosperam? É a sua alma que não quer viver. Fecha aspas. Confesso que neste momento fiquei louca de raiva. Já fui perguntando, abre aspas, por que ela não quer viver? Depois destes anos todos, só agora vem dizer que a alma não quer viver? Fecha aspas. A partir deste momento, a intuição silenciou. Passei 2 dias de brigas intensas. Eu, Deus e minha alma. Ah, não! Superando inúmeros sofrimentos, feito uma camela, entre aspas,
durante anos, para só agora vir me dizer que, abre aspas, minha alma não quer viver e era responsável pelos meus sofrimentos? Como assim? A vida humana é minha, mas quem decide é ela e quem paga o pato, entre aspas, na pele sou eu, fecha aspas. Então, passei a me dedicar em busca dessas respostas, que faziam com que minha alma, entre aspas, não quisesse viver. E ainda me conduzia por caminhos de sofrimento. Então, pedi perdão ao meu ego, agradeci por tudo que ele tentou fazer, por minha existência, por amor e proteção, mas que, por sua natureza e limitação, me conduziu por caminhos, entre aspas, distorcidos, da minha verdade espiritual nesta vida humana. Mas ele fez o seu melhor dentro da sua verdade, que vibra na energia do sofrimento espiritual. E assim, passei a acolher meu ego com amor e respeito, sem guerras, mas sim buscando integrar sua presença em minha existência integrada humano e espiritual. As respostas que minha alma revelou para suas, abre aspas, motivações para não querer viver essa existência terrena, fecha aspas, foram: primeiro, não querer assumir seus dons naturais de alma, devido às marcas de sofrimento em outras existências, onde foi agredida e enterrada viva. O outro motivo foi por já ter servido no caminho da luz, mas que pelo fato da humanidade não aceitar o caminho da luz, trazia sofrimento e frustração para minha alma. O outro motivo foi por ter vivido muito sofrimento em outras existências, nas experiências como drogada, traficante, assassina, assaltante, por ter dado ordens para matar inúmeros servos de Deus e, por fim, por saber que nessa existência a, entre aspas, humanidade não está pronta para aceitar e receber a manifestação dos seus dons espirituais. Todas estas respostas vieram em experiências de sono consciente, em diferentes momentos desta jornada de busca interior. Lembre-se que venho de uma educação religiosa católica e evangélica, na qual suas doutrinas não crê em vidas passadas. Então, todo esse conteúdo era profundo para meus aprendizados. Como nunca tive e não tenho nenhum, entre aspas, líder espiritual humano, assim determinado pelo plano espiritual, onde, no passado, Deus revelou que, abre aspas, ele sempre foi, é e será o meu pastor, mestre, e que nunca teria apoio humano para minha jornada, fecha aspas. Então, fiquei numa situação sem saber o que fazer com todo esse conteúdo que agora estava consciente para mim. Na experiência de sono consciente, onde minha alma, em outra existência, dava ordens para mandar matar os servos de Deus, a energia de sofrimento foi tão profunda que não aguentei a vivência e saí, acordando aqui no plano físico. Acordei sufocada, com aperto no peito e com calor. Diante de todo esse conteúdo, resolvi conversar com um amigo que frequenta a doutrina espírita para saber o que eles fazem com esse tipo de conhecimento vivencial. A resposta dele foi, abre aspas, perdoa. Não foi você quem vivenciou, foi sua alma, em outro tempo e em outra existência. Fecha aspas. Respondi, ok, é só isso? E assim fiz
em meu momento de quietude. Acolhi as dores da minha alma, com respeito às suas experiências em outras existências, e a convidei a viver esta vida comigo, consciente e integrada, e que estava aqui para suprir suas necessidades de prazer espiritual, para assim vivermos nossa existência presente, vivendo a integração do nosso ser, corpo e alma, aqui e agora. Só recentemente tive a oportunidade trazida pelo universo de participar de uma vivência de cura energética com apometria, que atua com desdobramento dos corpos energéticos para a cura de feridas em diferentes momentos da jornada do ser, inclusive de vidas passadas. O ser condutor desta vivência de apometria, além de outras técnicas e dons que ele manifesta em sua prática profissional no seu servir, ele mora em Curitiba e veio pela primeira vez a Maceió, nada é por acaso, ministrar oficinas de som, música e espiritualidade, assim como de alimentação e espiritualidade, trazendo em suas partilhas a relação da alimentação com as diferentes frequências dos raios de energia espiritual da fraternidade branca. Aprendi muito com ele e tive muita integração com o que já vivencio em minha prática pessoal, guiada pela intuição, mas sem a fundamentação teórica que ele nos trouxe. Foi ótimo. Em sua avaliação e condução da vivência de apometria, durante o atendimento individual, sua devolutiva foi que estava tudo em ordem com meu ser, que as curas necessárias nos corpos sutis aconteceriam nos próximos 21 dias e que só percebeu muita energia concentrada no chakra da laringe. Ô alminha que quer falar! E agora soltar a voz no canto. Descrição da imagem gráfica. Esta imagem é uma foto que foi apresentada durante a vivência com o ser que falou sobre o som, a música e a espiritualidade. Então, nesta foto, existe a imagem de um ser humano, mas mostrando detalhes de ossos, músculos e vasos, no qual ele se encontra sentado tocando uma guitarra. E do centro do seu ser e do instrumento emana uma energia que se harmoniza com todo o universo. Então, este ser humano representado tem as cores vermelhas destacando o músculo, os vasos em azul e os ossos em branco. Sua guitarra tem a porção principal, né, que segura para tocar, preto, e o cabo da guitarra, o braço na realidade, também preto, mas com as linhas claras, quase que brancas. E do centro de energia da guitarra e do ser humano emana energia amarela, se espalhando por todo o universo. E por trás deles, desta imagem que eu acabei de anunciar, existe uma imagem azul, com várias formas indefinidas, né, emanando energia. E ao redor também desse ser tem uma energia branca, circulando todo o corpo humano, e a guitarra. Compartilhar meus aprendizados com palestras vivenciais motivacionais me realiza, me planifica, me sinto livre para viver minha verdade. Chego a sentir meu corpo inteiro vibrar em energia de felicidade. A primeira palestra motivacional realizei numa escola pública em São Paulo para 180 adolescentes. Foi fantástica a experiência. Senti meu sangue vibrar em felicidade, em êxtase.
Nesta ocasião, falei para mim mesma, abre aspas, agora sei o que os músicos sentem na sua relação com a música, pois chegava a queimar no corpo, no sangue de felicidade. Sendo assim, disse para Deus, quero fazer isso para o resto da minha vida. Fecha aspas. Realizei algumas palestras vivenciais no contexto atual aqui em Maceió. Recebi alguns depoimentos dos participantes que compartilho no site. Quanto à relação com a música, minha natureza é dançar. Acho que nasci dançando. Amo dançar axé, pagode, samba e entro em estado de transcendência com a dança de salão, em especial se for no ritmo de forró e com dançarino profissional. Herdei da minha mãe o amor e o dom para dançar, graças a Deus. Você precisa ver o gingado da minha mãe dançando aos 70 anos de idade. Tem mais fogo que eu na dança. Quer ver e sentir um pouco deste meu amor pela dança aqui e agora? Pare um pouco a leitura deste livro e acesse no canal do YouTube, no meu canal Karine Bandeira, um vídeo com o título A Energia da Dança na Integração Humano-Espiritual, no qual danço com David da Silva, dançarino profissional, claro. Minha solicitação para o David antes da dança foi, abre aspas, meu amor, por favor, se divirta, esqueça que tem mais alguém neste salão, além de nós dois, e me leve junto com você nessa energia de prazer, diversão e alegria. Fecha aspas. O resultado está compartilhado no vídeo. O amor pela dança e a conexão com o poder da música na comunicação da alma, no silêncio e sem palavras, na energia do prazer espiritual, me levou ao ponto de conduzir algumas vivências com a dançoteravida, vivência de cura energética quântica, através da vivência com a dança, alegria e diversão, que une, integra todos os meus conhecimentos sobre integração humano-espiritual e a comunicação da alma. Nem preciso falar como me sinto, né? Livre, leve e solta, feliz e realizada. Já na relação com o canto, sempre cantei durante as conduções das vivências de integração humano-espiritual durante os atendimentos, guiada pela intuição. Porém, agora com os aprendizados da relação científica energética do funcionamento do som, música e espiritualidade, me trouxe o sentimento de consciência espiritual, compromisso, responsabilidade, gratidão, compaixão e amor pela força e o poder do som, da música da nossa alma, para vibrar em harmonia com o som, a música universal. Somos um. Faz alguns meses que venho sendo orientada em minhas vivências de sono consciente para me dedicar ao desenvolvimento e lapidar da minha voz no canto. Mas confesso que até o momento não tinha me dedicado a esta orientação, pois nem de perto e nem de longe a voz no canto foi uma das minhas melhores virtudes. Agora, no contexto atual, compreendo a importância e necessidade de desenvolver mais um dom da minha alma, nesta minha existência humana. E para isso, estou fazendo uso dos conhecimentos da fonoaudiologia, com aquecimento vocal, integrados aos conhecimentos do nosso funcionamento energético
na comunicação silenciosa e sem palavras, na energia do prazer espiritual, corpo e alma, conscientes e integrados no aqui e agora. Em breve, compartilhe os resultados no site. Certa vez, escutei um astrólogo afirmar que, abre aspas, o universo é música e que nós somos uma nota musical. Quando vibramos em harmonia com essa música universal, é quando estamos no lugar certo. O universo começa a conspirar a nosso favor e assim estamos vivendo a nossa unicidade com o cosmo, universo, Deus. Fecha aspas. Ao integrar todas as minhas vivências pessoais em relação à música, no poder de comunicação silenciosa e sem palavras, agora ficou muito mais coerente a, entre aspas, força e o poder de cura através do som e da música integrada à comunicação silenciosa e sem palavras na energia do prazer espiritual. Realizei essas partilhas para contextualizar a concentração de energia no chakra da laringe, observada no atendimento da apometria, e a necessidade da minha alma em compartilhar sua verdade, através do poder da comunicação integrada do ser, com voz sonora, seja na palavra ou no canto, e no silêncio, e sem palavras, na energia do prazer da música. Ambos se manifestam durante as minhas experiências de palestras vivenciais motivacionais, assim como com o projeto de Dançotera Vida, sinalizando meu caminho de harmonização com a energia universal. Em outras palavras, alinhando minha nota musical à orquestra universal na materialização da minha existência nesta vida terrena. No momento atual, estou realizando a lapidação do dom de alma do Maciel, músico. Nos conhecemos numa das minhas palestras, no qual ele se identificou com minhas partilhas. Em nosso segundo encontro de lapidação dos dons de alma, o estimulei a se divertir comigo, brincar e cantar, seguindo o roteiro da intuição. Para minha surpresa, ele só cantou músicas de axé das antigas, entre aspas, músicas da minha época atrás dos trios elétricos. Imagine o quanto dancei e cantei todas as letras das músicas, que ele ficou impressionado por cantar todas as letras com ele. O conheci como um músico no estilo musical de forró, e o homem me chega tocando e cantando com prazer e alegria as músicas de axé. Ele disse, abre aspas, Karine, estas músicas são as minhas referências. Toco outros estilos musicais para meu sustento, mas minha raiz está neste estilo aqui, fecha aspas. Respondi, abre aspas, então solte a franga, meu filho, seja livre, cante, dance e se divirta, fecha aspas. Continuamos em sua lapidação de dons de alma, para que ele faça parte dos meus projetos nas palestras vivenciais e na Dançotera Vida. Consegue me enxergar solta, feliz e realizada com ele cantando, tocando e dançando e se divertindo ao meu lado durante a realização destes projetos? Nos aguardem! No link que compartilhei os depoimentos de alguns participantes das minhas palestras, consta o depoimento dele, com o nome Jerônimo Maciel. Realizei este atendimento da apometria mencionada anteriormente
por encontrar-me sem materializar minha existência terrena nos projetos profissionais, vida pessoal e afetiva. Sempre escutei minha alma afirmar que, abre aspas, para que o dom da alma se manifeste, é preciso curar as feridas de vidas passadas, e o nosso dom precisa primeiro nos curar, para ter autoridade de cura energética ao doar energia para o outro ser. Fecha aspas. Fazendo uma análise, ao observar os fatos, se minha vida não está materializada, então significa que nem minha alma alcançou as curas de vidas passadas e nem eu estou vivendo a cura no plano físico com materialização com o dom da minha alma nesta frequência de energia terrena no prazer espiritual. Então, chegou a hora da minha amada alminha curar minha existência integrada aqui na energia terra. O que acabei de compartilhar sobre a relação da energia retida no chakra da laringe e sua relação com o poder do som e da música em meu viver e servir, já ficou claro que meu caminho é unir a dança, a voz no canto e nas palestras, sem esquecer de me divertir e ser livre com a dança, né? Só para contextualizar na prática, com a, entre aspas, não materialização do meu ser, me encontrava vivendo praticamente em, entre aspas, retiro domiciliar, por não ter outra opção, pois tudo que tentava materializar nada prosperava. No máximo, saía para estar em contato com a natureza, fazer caminhada na praia, alguns programas de lazer sozinha ou com a família. Vivia desta forma porque sempre que tentava viver no mundo, entre aspas, a depender de onde estava, com quem me encontrava e o tempo de permanência, minha energia caía a tal ponto que adoecia fisicamente. Então, vale aquela máxima, abre aspas, antes só do que mal acompanhado, fecha aspas. Mas não culpava os seres ao meu redor, pois todos estão inocentes do que está acontecendo em seu campo energético. Apenas era eu que ainda não conseguia encontrar, abre aspas, meu lugar ao sol para me manter energizada, com saúde perfeita e felicidade plena ao interagir com os seres humanos, com os seres ao meu redor, fecha aspas. Em 2 viagens de férias que realizei com a minha família, adoeci nas 2 vezes, só para você sentir a minha dificuldade de viver no mundo físico, entre aspas. Foi no momento em que adoeci pela 2ª vez, estando com minha família, que, ao implorar ao plano espiritual, Deus, por respostas de, abre aspas, como posso viver no mundo assim? Se ao estar com as pessoas que amo e que me amam, adoeço fisicamente? Então, como poderia viver no mundo assim? Fecha aspas. Foi neste momento que recebi a resposta em sono consciente, com a imagem do livro Medicina Vibracional e a palavra Registros Akáshicos. Descrição da imagem gráfica. Visualize um slide na posição horizontal, com o título Corpos Energéticos em lilás e 2 emojis com um rostinho feliz na cor rosa e azul. Abaixo existe a foto, a imagem
que eu encontrei no Google, representando os 7 corpos energéticos. Então, de cima para baixo, ou seja, dos corpos energéticos mais sutis até o corpo físico, a sequência do que essa imagem apresenta, que é um perfil de um corpo humano, e ao redor dele as diferentes camadas dos corpos energéticos. Então, o corpo físico ele está numa cor mais ou menos marrom. Ao redor dele, o primeiro campo energético na cor azul. Na sequência, rosa, amarelo, verde, lilás e branco. Então, a partir de agora, eu vou dizer os títulos dos corpos energéticos na sequência do mais sutil, ou seja, do primeiro corpo até o 7º corpo, que é o corpo físico. Tudo bem? Então, o primeiro corpo energético é chamado de corpo divino ou presença divina. O segundo corpo energético é o corpo causal ou monádico ou mônada. O terceiro corpo é o corpo espiritual ou Cristo interno. O quarto é o corpo mental ou intuitivo. O quinto é o corpo emocional ou mental superior e inferior. O sexto é o corpo etérico ou astral. E o sétimo é o corpo físico. Logo abaixo dessa imagem tem a foto da capa do livro Medicina Vibracional, uma medicina para o futuro, do autor Richard Geber. Ele apresenta no conteúdo da sua mensagem nesse livro o esquema desses 7 corpos energéticos. Ao lado dessa imagem, mais superior, existe uma imagem que eu já descrevi aqui, que é a imagem de um corpo humano na cor marrom. Esse é um desenho meu, que dentro dele tem um coração vermelho e uma planta no abdômen, com o caule marrom, as folhas verdes. E tanto o coração quanto a planta são circulados por um campo energético amarelo. E ao redor, como se fosse uma caixa na cor lilás, que tem uma seta apontando para o lado direito. Dentro dele, vários pontinhos nas cores degradês, nas cores do arco-íris, que são lilás, azul, verde, vermelho, rosa, laranja e amarelo. E sobre esses pontilhados, o contorno de um corpo energético de um ser na cor amarela. Abaixo existe a logomarca da comunicação integrada do ser. A essência dessa imagem é que a comunicação integrada do ser atua na limpeza destes 7 corpos energéticos e na inversão de energia do sofrimento espiritual para o prazer espiritual. Os registros acásticos, que resulta da soma do corpo etérico e corpo emocional, é considerado a matriz celular, que traz toda a informação dos registros de experiências de vidas passadas, que serão somados à personalidade da existência atual, dentro do processo de evolução humano-espiritual. Este livro, Medicina Vibracional, também nos ensina que, entre aspas, a ferida original da alma está em qualquer um dos 7 corpos energéticos e que, enquanto não for curado energeticamente na energia do prazer espiritual, os desafios virão cada vez mais intensos, até que possamos olhar, ver, acolher, cuidar e curar, entre aspas, a ferida original da alma. Para isso, se faz necessário a autoridade energética do ser, doador de energia,
para que a cura energética quântica atue no campo energético correspondente. Em outras palavras, se, entre aspas, a ferida da alma está no corpo físico, no chakra base, e o terapeuta holístico não tem autoridade energética no campo vibracional energético dele, a cura não irá se manifestar no campo energético do ser que está em tratamento vibracional. Nesta condição, não tinha muito o que fazer por mim, exceto continuar orando e me dedicando às necessidades de prazer espiritual que estavam ao meu alcance. Passado alguns meses, eis que surge em meu corpo físico dor na mão esquerda. Inicialmente, acreditei que a origem da dor poderia ser de mau posicionamento ao dormir. Desta forma, fiz meus tratamentos com massagem local e doação de energia de prazer. A dor não melhorou, só piorava. Aí começou a mexer nas minhas, entre aspas, feridas inconscientes da adolescência. Em minha adolescência, tinha mania de ter, entre aspas, sonhos acordados, no qual imaginava uma vida feliz, casada, com filhos, com vida financeira estável, até que, por algum motivo, acontecia algo que alguém morria. No caso, a minha pessoa ou alguém do meu contexto familiar, que amava muito, ou todos ao mesmo tempo. A mensagem inconsciente era, abre aspas, não sou merecedora de ser feliz. Todas as vezes que a felicidade chega para mim, a morte também chega. Fecha aspas. Foi no contexto das dores físicas na mama que essas lembranças começaram a surgir. E assim, ativou, entre aspas, medos inconscientes. Pois agora eu tinha alguns fatos reais. Estava com 42 anos e nunca tinha realizado mamografia. Uma prima de primeiro grau teve câncer de mama há 2 anos atrás. No momento, não possuía dinheiro para pagar a consulta médica, muito menos o tratamento. Não tinha plano de saúde e nem cartão do SUS. O detalhe que não mencionei é que antes das dores surgirem e do medo ser ativado, comecei a ter sono consciente, onde o plano espiritual me mandava ir para a consulta médica e fazer cartão do SUS. Com as coincidências dos contextos, comecei a entrar em, entre aspas, sofrimento, sem compartilhar nada para ninguém. O fato é que, neste contexto, tive a oportunidade de ouvir as duas vozes ao mesmo tempo. De um lado, a voz do sofrimento, com medo de estar com câncer de mama, e do outro lado, a voz do prazer, afirmando que a promessa do plano espiritual para minha jornada é de viver com saúde perfeita. Então, passei a mergulhar na origem do, entre aspas, medo de adoecer. Como nada é por acaso, tinha algo que precisava aprender naquele contexto vivencial. Passei então a questionar, abre aspas, por que adoecemos? É porque a alma não quer viver? Fecha aspas. A resposta foi, abre aspas, não. A alma quer viver com verdade e plenitude, mas ela não consegue, por incompatibilidade energética, entre a verdade espiritual e a condição humana, onde o ser humano é inconsciente da existência e das necessidades energéticas da alma. Sendo assim, é impossível o ser, alma, viver com sua natureza, que é felicidade plena, saúde perfeita
e realização humano-espiritual, com a fusão dos dons de alma aos dons, habilidades humanas. Fecha aspas. Foi neste momento que aprendi que nossa alma não é responsável pelo nosso sofrimento. Nós sofremos pela incompatibilidade energética entre nosso ser espiritual, alma, e o nosso corpo, ou corpos energéticos. Agora foi a hora de perdoar, acolher e amar a alma, de maneira que ela também é inocente sobre a origem dos nossos sofrimentos. Todos estes aprendizados de que sofremos por incompatibilidade energética entre nossos corpos energéticos e nossa alma se confirmam quando testemunham curas energéticas com a manifestação de curas físicas através do servir do meu ser, seja com massagem quântica de integração do ser, dançoterapia, consultoria ou palestra vivencial. Fiz o exame de mamografia pelo SUS e o resultado foi, entre aspas, achados mamográficos normais. Graças a Deus. Vamos a uma partilha de cura física real de uma doença previamente instalada? Certa vez, tive a oportunidade de servir a um ser, sexo feminino, por volta dos 45 anos, que tinha sido acometida por câncer de mama. No momento em que este ser se preparava para iniciar o tratamento com a radioterapia, após o término do tratamento da quimioterapia, ao realizar os exames de rotina preparatórios para a realização do planejamento da radioterapia, foi diagnosticado, na tomografia computadorizada, a presença de linfonodos na região da traqueia e infraclavicular. Os linfonodos identificados na região da traqueia foram vistos como surpresa para todos da equipe médica, uma vez que nunca apareceu em nenhum exame prévio realizado durante o diagnóstico e acompanhamento no período da quimioterapia. E assim, trouxe preocupação devido aos efeitos da radioterapia nesta região, durante e após o tratamento. Dentro deste contexto, convidei este ser para fazermos uma vivência na areia da praia da Jatiuca, em Alagoas, local onde realizo alguns atendimentos de consultoria. Já era início de noite, quando iniciamos uma conversa com trocas de partilhas sobre o momento atual dela e meus aprendizados sobre a relação das doenças do corpo serem manifestações de, entre aspas, feridas da alma. Após uma longa conversa, pedi para que ela contemplasse o mar, a natureza, com todos os seus sentidos, no aqui e agora. Em seguida, solicitei que permanecesse com os olhos fechados e ficasse atenta apenas ao comando da minha voz, entre aspas. Ficasse atenta aos sentimentos e lembranças que surgissem durante a vivência. Em momento algum, cheguei a tocar fisicamente no corpo físico dela. Não houve contato físico entre nós nesta vivência. Meu ser conduziu o ser, alma dela, com voz e música, num processo de aceitação, perdão e autoamor, na jornada de autocura para viver essa vida com sentido e propósito existencial, em harmonia com a energia da natureza, energia universal. No dia seguinte, ela me envia uma mensagem que passou a noite inteira com diarreia, porém achou estranho, pois não comeu nada fora da sua rotina, que neste momento era bem rígida
e controlada em suas necessidades nutricionais. Brinquei com ela e disse, abre aspas, meu amor, você literalmente cagou seus linfonodos. A diarreia foi a materialização da limpeza espiritual, da cura interior, das feridas da sua alma. Fecha aspas. Dias após a ocorrência destes fatos, realizou um novo exame, PET scan, para aprofundar na pesquisa da localização e extensão dos linfonodos, e assim iniciar o tratamento da radioterapia. O resultado do novo exame não acusou a presença do linfonodo maligno na traqueia, confirmou apenas o linfonodo na região infraclavicular. Em reunião familiar, em seu depoimento pessoal, ela compartilhou, entre outros temas, de seus aprendizados e da importância do amor familiar recebido durante o período do tratamento. Este fato da cura do linfonodo da traqueia, afirmando sua cura com o registro dos dois resultados nos exames realizados antes e depois da vivência na praia. 3 anos após a ocorrência deste fato, este ser questionou a sua médica oncologista se de fato o linfonodo da traqueia sumiu, pois ela tinha dúvidas sobre essa, entre aspas, cura. A médica afirmou que o linfonodo existe, mas que é benigno e não precisava ser tratado. Porém, para a médica, ela considera de forma enfática para este ser que sua cura do câncer é considerado um milagre para a medicina oncológica, devido ao tipo de célula oncológica agressiva, com dados científicos que afirmam o alto risco de recidiva do câncer ou metástase serem elevados, assim como também pelo fato de, no momento do diagnóstico, já ter sido identificado com câncer em estadiamento avançado. Ao me relatar esse fato pessoalmente de forma espontânea, este ser considera que, entre aspas, o milagre, considerado pela medicina convencional, teve a contribuição da cura das feridas da alma, nas poucas oportunidades que tivemos para vivências de cura energética quântica, através da comunicação integrada do ser, na energia do prazer espiritual. Isso só foi possível pelo fato da alma dela estar aberta para receber a energia de prazer espiritual e realizar sua autocura. Ao meu ser, só coube a autoridade energética para conduzi-la até onde minha alma já possuía autoridade de cura energética interior para compartilhar, dentro das necessidades energéticas nos diferentes corpos energéticos, que apesar da doença dela estar materializada no corpo físico, a ferida da sua alma, naquela situação vivencial, estava em corpos energéticos mais sutis, onde minha alma tinha autoridade energética nesta existência terrena para compartilhar através de download energético. Trocando em miúdos. Nossa alma é pura e perfeita. Vibra na energia do prazer espiritual, da felicidade plena, serenidade, plenitude, amor incondicional, alegria, bom humor, saúde perfeita, sabedoria. No momento em que nossa alma consegue habitar e vibrar em todos os nossos corpos energéticos na energia do prazer espiritual, então, no plano físico, em nossa condição humana, passamos a vibrar nesta mesma energia, pois neste momento estamos integrados, unificados, sendo um só corpo e alma no aqui e agora, 24 horas por dia.
Neste momento, já aprendemos que existe um ser, alma, que habita em nosso interior, que precisa de cuidado constante e nutrição energética de prazer espiritual. Esse aprendizado só foi possível por ter vivenciado na pele uma jornada de autoconhecimento, autotransformação e autocura, com a limpeza e purificação dos corpos energéticos. Deu para entender com estes exemplos que tudo o que a ciência compartilha sobre a origem do nosso sofrimento, como sendo um processo de autossabotagem do ego ou da alma, é, entre aspas, real até certo ponto. Ou seja, consegue responder a alguns dos nossos conflitos internos. Porém, se o que você busca é de fato a origem do teu ser, quem você verdadeiramente é, como funciona e o que veio fazer aqui nesta existência, então dê uns passos a mais e busque tratar a incompatibilidade energética do teu ser nos diferentes corpos energéticos. Aí sim, você poderá viver a sua verdade plena de ser espiritual, energético, alma, integrada conscientemente em sua realidade humana, vibrando na energia do prazer espiritual, corpo e alma na mesma frequência energética. Você deve estar se perguntando: mas o que tudo isso tem relação com este capítulo? Abre aspas. Energia criativa e as diferentes faixas de frequência energética da comunicação silenciosa e sem palavras. Fecha aspas. Vamos agora ligar todos os pontos, ok? Considerando que somos frutos da energia criativa, energia cósmica, energia universal, consciência suprema, Deus, assim como tudo que existe no plano físico, visível aos sentidos humanos, e nos planos existenciais sutis, visível aos sentidos da alma, espírito. Precisávamos compreender um pouco da nossa chegada aqui no plano físico, do ponto de vista energético, para que assim seja possível compreender como a comunicação silenciosa e sem palavras funciona nas energias de sofrimento espiritual e prazer espiritual nas diferentes faixas de frequências. É o nosso contato direto com a energia criativa, universo, Deus, que nos permite materializar as diferentes formas de manifestação da, entre aspas, criatividade em ação na energia quântica. Tenho aprendido em minha jornada pessoal que, através da comunicação silenciosa e sem palavras, na energia do prazer espiritual, vibrando em unicidade em todos os corpos energéticos, ou seja, corpo e alma na energia do prazer espiritual, como compartilhei acima, é que podemos ter acesso à mensagem código do plano espiritual que cada um de nós é portador, ou seja, pontífice entre céu e terra, para contribuirmos com a evolução da humanidade, mudando a frequência energética vibracional da humanidade e, consequentemente, da Terra, nos possibilitando, entre aspas, viver o céu na Terra. Pois neste momento, as, entre aspas, barreiras energéticas entre plano físico e plano espiritual deixam de existir. E assim, passamos a viver a vida única. É o que a física quântica fala sobre acessarmos o multiverso e que a cura está dentro de nós, em nosso DNA quântico. Preste atenção a esta imagem, no detalhe
da existência de vários chakras entre os chakras principais, identificados como, entre aspas, inputs energéticos de frequências superiores, fecha aspas. Descrição da imagem gráfica. Visualize um slide na posição horizontal. Do lado à esquerda, na porção superior, existe a imagem do livro Medicina Vibracional, uma medicina para o futuro, de Richard Gerber. Abaixo, existe a imagem dos 7 corpos energéticos que descrevi na imagem anterior. Lembra? Que tem o corpo divino, corpo causal, corpo espiritual, corpo mental, corpo emocional, corpo etérico e, por fim, o corpo físico. Do lado à direita, existe o diagrama 23, com o título O Sistema Energético Multidimensional Humano, retirado deste livro, Medicina Vibracional. Existe um quadro que descreve o funcionamento das energias espirituais superiores. Então, na sequência, de cima para baixo, o corpo causal se comunica com o corpo mental, que se comunica com o corpo astral, e este se comunica com o corpo etérico, que se comunica com os meridianos acupunturais, e, por fim, se comunica com o corpo físico. Do corpo etérico ao corpo físico, existe a interface físico-etérica. Do outro lado, existem os inputs energéticos de frequências superiores, que são os chakras, que comunica os chakras mentais, conecta o corpo mental ao corpo astral. Os chakras astrais comunica o corpo astral com o corpo etérico. E os chakras etéricos se comunica o corpo etérico com o corpo físico. Fonte da imagem, livro Medicina Vibracional. O livro, entre aspas, Medicina Vibracional, nos ensina que, do, entre aspas, corpo divino ao corpo etérico e até mesmo corpo físico, cada um destes corpos energéticos perde energia ao transmitir sua mensagem e informação ao corpo energético seguinte. E que essas informações são transmitidas através dos vários chakras que ligam um corpo energético ao outro, através dos, entre aspas, inputs energéticos de frequências superiores. Desta forma, teremos diferentes grupos de chakras atuando na transmissão de mensagens entre os corpos energéticos. Imagine a brincadeira do telefone sem fio. Você já brincou assim? Ou já viu alguém brincar? Vamos imaginar uma sala com 10 pessoas, onde o líder da brincadeira diz uma frase inteira no ouvido da primeira pessoa da fila. E esta terá que passar para a pessoa seguinte a informação completa, do mesmo jeito que recebeu. E assim, sucessivamente, até chegar na última pessoa, ou a 10ª pessoa da brincadeira. A intenção é que a mensagem original chegue ao seu destino final sem faltar nenhuma palavra, no momento em que o último participante da brincadeira anuncie a mensagem que ele recebeu. O que é comum em todos que realizam essa brincadeira é testemunhar que a mensagem nunca chega com o conteúdo original. Tem casos até em que a mensagem chega completamente diferente. E assim é a brincadeira do telefone sem fio, onde a mensagem se perde no meio do caminho, devido às mudanças de mensageiros, portadores da informação a ser compartilhada. O mesmo ocorre
com as informações transmitidas através dos nossos corpos energéticos, por meio da comunicação silenciosa e sem palavras. No, entre aspas, corpo divino, a mensagem original vibrava na energia do prazer espiritual, com todos os seus frutos naturais. Porém, quando a mensagem chega ao, entre aspas, corpo físico, a informação já se encontra vibrando na energia do sofrimento espiritual. Sendo assim, apresenta os frutos opostos à informação da mensagem original do, entre aspas, corpo divino. Em outras palavras, nunca deixamos de viver o nosso ser, unicidade, com a verdade da mensagem de que somos um com o divino, em nossos corpos energéticos. A mudança da frequência energética que ocorre em nossos corpos energéticos é o que nos limita e distorce as informações transmitidas através da comunicação silenciosa e sem palavras. É por isso que se faz necessário limpar os canais de comunicação silenciosa e sem palavras na energia do sofrimento espiritual. Inverter esta frequência de energia de sofrimento para vibrar na energia de prazer espiritual e, assim, integrar os corpos energéticos nesta mesma energia de prazer espiritual, para que a alma possa habitar no corpo e se comunicar sem barreiras com seu avatar, o corpo humano em que a alma habita, que é o ser humano. Ou seja, os corpos energéticos precisam vibrar na mesma frequência de prazer espiritual, para que o ser humano possa ouvir e obedecer de forma incondicional e ilimitada às necessidades da alma em sua nutrição energética na frequência de prazer espiritual, para se manter integrado, corpo e alma, na energia da felicidade plena, saúde perfeita e realização humano-espiritual, cumprindo o propósito ao qual está aqui com sua missão de compartilhar o amor incondicional universal, perfeito com as imperfeições. Então, vamos entender tudo isso da seguinte forma. Para cada corpo energético, existe uma frequência de comunicação silenciosa e sem palavras, que pode vibrar na energia do sofrimento ou do prazer espiritual, e que, a depender da frequência energética que você está ouvindo e obedecendo, você irá acessar informações diferentes da energia criativa durante a materialização da sua criatividade em ação. Se seus corpos energéticos estão vibrando na energia do sofrimento espiritual, a materialização da sua energia criativa durante a, entre aspas, criatividade em ação, irá manifestar a mesma frequência energética nos seus conteúdos, serviços ou produtos. Abre aspas. O oceano azul da alma, com a criatividade em ação, na energia quântica, fecha aspas, só é possível para os, entre aspas, empreendedores da alma, que fazem sua jornada de cura e libertação interior, para que, através de suas experiências vivenciais, possam encontrar suas respostas e informações da mensagem código do qual é portador, como pontífice entre céu e terra, entre aspas, na energia do prazer espiritual, para contribuir com a evolução e integração humano-espiritual da humanidade. Boa parte da humanidade acredita que nossa criatividade é, entre aspas, fruto exclusivo da nossa mente, ou da nossa energia mental inferior, entre parênteses, mente humana. Por desconhecimento,
da existência e funcionamento da energia mental superior, entre parênteses, mente superior divina. Isso ocorre por milhares de anos em nossa evolução humana. Entre parênteses, Prentice Mulford, autor do livro Nossas Forças Mentais. Os seres que fazem uso contínuo dessa energia mental inferior como fonte de ação, criação e materialização dos seus projetos e escolhas de vida, realizam tudo isso de forma inconsciente através do campo energético de sofrimento espiritual, tendo como fruto, a médio e longo prazo, as doenças físicas, emocionais, mentais e espirituais. Por isso, a depressão, síndrome do pânico, fibromialgia e tantas outras doenças crescem tanto no mundo. À medida que a tecnologia artificial aumenta sua aplicabilidade na vida pessoal e nos negócios, e a humanidade tenta acompanhar sua velocidade de ofertas tecnológicas inovadoras, consumindo vorazmente seus serviços e produtos, o resultado final é o aumento da atividade mental, grau de ansiedade, insônia, maior o acúmulo da energia de sofrimento e frustração espiritual, devido ao fato que essa prática nos distancia das reais necessidades da alma em suas necessidades energéticas de prazer espiritual, para manifestar saúde perfeita, felicidade plena e realização humana espiritual. Sofremos por não nos conhecermos na origem de quem verdadeiramente somos, como funcionamos energeticamente, o que viemos fazer aqui, qual o nosso dom e missão. Quero destacar aprendizados importantes desta minha jornada. Item 1. Quanto mais cedo estivermos vivendo em contato com nosso dom natural de alma, de forma natural e espontânea, ocorrerá essa cura e transmutação energética de dentro para fora, onde a verdadeira alquimia acontece com a, entre aspas, transformação do ser egóico no ser essência. Item 2. Para vivenciarmos nosso dom natural de alma nesta existência, é preciso que as, entre aspas, feridas, cicatrizes da alma em nosso campo energético em relação às experiências nesta existência e principalmente nas existências de vidas passadas, sejam curadas energeticamente na energia do prazer espiritual. Calma, não precisa acreditar nisso como verdade para que aconteça. E muito menos tem que sair correndo atrás de onde pode realizar esse tipo de cura energética das feridas desta existência e principalmente de, entre aspas, vidas passadas. Tudo acontece de dentro para fora. Seu próprio ser, sua alma, te guiará nos caminhos que você precisa e estará pronto para vivenciar no aqui e agora, com consciência e inteireza do ser. Item 3. Nosso dom natural de alma primeiro tem que nos curar, para só depois ter autoridade energética para compartilhar a mesma energia de cura através da materialização da criatividade em ação. É neste momento em que a mensagem código é transmitida através de download energético, com a comunicação silenciosa e sem palavras, vibrando na energia do prazer espiritual. Neste momento, se aplica os princípios da homeopatia, que diz que semelhante cura semelhante, e os princípios aplicados no tratamento de florais de Bach, que diz
que vibrar em ressonância harmônica com o campo energético elevado ao estimular o campo energético em baixa frequência vibracional. Item 4. A mensagem código do nosso ser, alma, está na cura e libertação interior dos nossos maiores bloqueios, desafios e sofrimentos da alma manifestado neste plano físico. Nada é por acaso. Por isso, a integração, abre aspas, sombra e luz, ego e alma, humano e espiritual, fecha aspas, se faz importante e fundamental. Somos mensageiros da cura que mais estamos buscando fora de nós. Entre aspas, a resposta está dentro de você. Quantas vezes você já ouviu alguém anunciar esta frase? Agora sabe o motivo. Acredito que agora ficou claro para você que existem diferentes faixas de frequências energéticas, não só em nossos corpos energéticos, mas também na frequência de comunicação silenciosa e sem palavras. Os frutos da, entre aspas, energia criativa vão depender de como estão vibrando seus corpos energéticos em harmonia com as diferentes faixas de frequências energéticas da comunicação silenciosa e sem palavras, se no sofrimento espiritual ou no prazer espiritual. Diante de tudo que compartilhei até aqui, quais são os frutos da sua criatividade em ação? A materialização da sua energia criativa tem manifestado cura e libertação interior para você, trazendo sentimentos de paz, serenidade, plenitude, saúde perfeita, felicidade plena, realização humana espiritual, prosperidade? Você consegue perceber qual é a frequência de comunicação silenciosa e sem palavras que você ouve e obedece? Você sabe qual é a mensagem código que o teu ser é portador do plano espiritual, como pontífice entre o céu e a terra, entre aspas, para contribuir com a evolução humana e espiritual da humanidade? As respostas que você tem encontrado em você, aqui e agora, é onde você pretende continuar? Saiba que, para nossa alma se revelar para nossa humanidade, nós, na condição humana, precisamos querer conhecer verdadeiramente nossa alma, nutri-la energeticamente e obedecer de forma incondicional e limitada às suas necessidades energéticas, sempre que ela se manifestar no silêncio e sem palavras, na energia do prazer espiritual. Só assim, ao ver, ouvir e sentir os frutos da sua dedicação com foco, disciplina e fé em suas experiências pessoais, é que sua alma irá se revelar cada vez mais a você, para te guiar no mergulho profundo a, entre aspas, caça ao tesouro desconhecido que é o teu ser. O que posso contribuir neste momento para a sua jornada é a sugestão do meu vídeo no canal do YouTube com o título Os 5 Sentidos, a Respiração Consciente e a sua relação com a comunicação da alma. A outra sugestão, para que você receba o download energético do meu ser, por toda a jornada por onde caminhei para chegar até aqui, neste momento em que faço estas partilhas para você, é a sugestão para que em seu momento de quietude e chamado do seu coração, comece a ler o livro, abre aspas,
Comunique-se na energia do prazer e venha viver, amar e deixar viver com a sabedoria do inconsciente. Fecha aspas. E sempre que se sentir chamado, visite o site. Ele é a atualização contínua do livro Compartilhas, que segue os mesmos princípios dos conteúdos práticos vivenciais para download energético. Pois o livro e o site são fontes de nutrição energética na frequência da comunicação silenciosa e sem palavras, na energia do prazer espiritual. A proposta do meu ser, através da empresa Comunicação Integrada do Ser, impactando almas para transformar vidas, tem como visão contribuir para a construção de um mundo melhor, que vibre na energia do prazer, da alegria, diversão, bom humor, felicidade, criatividade, inovação, compaixão, serenidade, fé e amor incondicional. Missão: investir na lapidação no, entre aspas, dom de almas, essências, seres espirituais, para deixá-los prontos para servir às próprias necessidades humanas e às necessidades do próximo, com o que veio contribuir ao cumprir sua missão humano-espiritual, transmitindo a mensagem código espiritual que cada um traz consigo, contribuindo para a evolução humano-espiritual da humanidade, deixando registrado o seu legado. Descrição da imagem gráfica. A imagem que representa a visão da comunicação integrada do ser, impactando almas para transformar vidas, é a imagem de um coração vermelho, grande, que do seu lado externo, do lado esquerdo, existe uma lua prata e do lado direito um sol amarelo. Passando por entre o coração, de um canto a outro, o arco-íris, nas cores amarelo, laranja, rosa, vermelho, verde, azul e lilás, de baixo para cima. Abaixo do arco-íris, dentro do coração, existe um círculo representando a Terra, e dentro dele, a imagem de uma borboleta, de pássaros voando na cor rosa, vermelho, lilás, verde e azul. Uma árvore com folhas verdes e o tronco marrom. 3 flores na cor lilás e o caule verde. 2 montanhas com a grama verde. Uma borboleta rosa, uma casa azul. 2 crianças na cor marrom, o mar azul com 3 peixes rosas e uma jangada na cor marrom. Abaixo existe a imagem que representa a missão da comunicação integrada do ser, que é um ser com os corpos energéticos vibrando nas cores lilás, amarelo, laranja, rosa, vermelho, verde, azul e lilás, que está caminhando numa estrada azul. Com o objetivo de contribuir com a evolução da humanidade, eis que minha alma, por ser, entre aspas, atrevida, e por ter, entre aspas, sede de quebrar regras, materializou a, abre aspas, 18ª ODS, Integração Consciente do Ser, fecha aspas, disponível no site, no qual tem como proposta que a ONU, PNUD, acrescente em sua lista dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, para serem atingidos até 2030. Descrição da imagem gráfica.
Do lado à esquerda, visualize a imagem do que eu chamo do meu avatar, que é o meu rosto, mas que possui na cabeça a imagem de uma águia, os braços abertos com asas de pássaros, que representa a imagem da feiticeira do He-Man. O corpo lembra a imagem da guerreira do filme Avatar. E a pele está na cor tigresa, como se fosse a pele de uma tigresa. Ao centro desta imagem, do que seria um slide numa posição horizontal, existe como se fosse uma escada. Primeiro, a imagem da logomarca da comunicação integrada do ser, com a flor, com as pétalas alternadas, amarelo e branco, e as folhas em verde. Abaixo, um quadrado com a imagem que representa a 18ª ODS, onde está escrito o número 18, integração consciente do ser. E abaixo, a imagem de um corpo, do perfil de um corpo humano, na cor marrom, o coração ao centro, na cor vermelha, e saindo dele, imagens de energia, nas cores amarelo, laranja, rosa, vermelho, verde, azul e lilás. E estas energias, nestas mesmas cores, saem do centro da cabeça desse ser, formando um campo energético vibracional ao redor dele, num movimento parecido com um círculo em ondas. Abaixo dessa imagem, existe a logomarca do projeto Viver, Amar e Deixar Viver com a Sabedoria do Inconsciente, que possui o sol à esquerda, os pássaros voando nas cores amarelo, laranja, verde, azul, vermelho e lilás. E abaixo, duas flores em vermelho, um azul, amarelo e uma folha verde. Abaixo dessas imagens, um arco-íris, nas cores amarelo, laranja, rosa, vermelho, verde, azul e lilás. E o ser, com os corpos energéticos nestas cores do arco-íris, andando sobre a estrada. Ao lado, do lado direito, existe uma foto minha, com o cabelo comprido, molhado, sorridente, com parte do meu corpo do lado esquerdo iluminado e o lado direito com um pouco de sombra no lado do rosto, porém com um brilho no olhar e sorrindo. E atrás de mim, a imagem do céu e ondas do mar. Abaixo está escrito Você é Tudo, do cantor Jamil. Descrição da imagem gráfica. Visualize um slide na posição horizontal. Na primeira linha, acima, uma sequência de logomarcas. A primeira da ONU PNUD, sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Na sequência, a imagem de um ser com os corpos energéticos andando na estrada em direção à logomarca da comunicação integrada do ser. E na sequência, a logomarca do projeto Viver, Amar e Deixar Viver com a Sabedoria do Inconsciente. Abaixo, existem em destaque algumas das ODSs, nas quais a comunicação integrada do ser busca atingir para contribuir com o desenvolvimento sustentável da humanidade. 1. Erradicação da pobreza. 3. Saúde de qualidade. 4. Educação de qualidade. 5. Igualdade de gênero. 8. Empregos dignos e crescimento econômico. 9. Inovação e infraestrutura. 10. Redução das desigualdades. 12. Consumo responsável. 16. Paz e justiça. 18. Integração consciente do ser. Com o compromisso assumido com minha alma
e as demais almas espalhadas pelo universo é que compartilham as metas a serem atingidas pela 18ª ODS, Integração Consciente do Ser. Meta 18.1. Até 2030, popularizar o conhecimento de forma prática vivencial de que somos todos energia e que viemos para essa existência terrena cumprir um propósito existencial no desenvolvimento da evolução e integração humano-espiritual da humanidade. Meta 18.2. Até 2030, tornar o ser humano condutor consciente de energia de cura interior, sabedoria, felicidade plena, saúde perfeita e realização humano-espiritual através da comunicação consciente, silenciosa e sem palavras, na energia do prazer espiritual, intuição. Meta 18.3. Até 2030, desenvolver, através de experiências pessoais, a consciência espiritual da humanidade sobre o funcionamento na nossa realidade energética humano-espiritual, de forma acessível, prática, usando os diferentes recursos, entre parênteses, cultura, arte, tecnologia, comunicação, para atingir todas as camadas da pirâmide social, entre parênteses, da classe A até a classe E. Meta 18.4. Até 2030, desenvolver a inteligência espiritual inata em todos os seres humanos, como fonte de desenvolvimento pessoal e social, com a manifestação da sabedoria interior, através da conexão consciente com a essência, alma, ser espiritual, Deus, como a origem dos conhecimentos, dos aprendizados vivenciais práticos nos acontecimentos diários, para, posteriormente, serem integrados às fundamentações teóricas humanas. Meta 18.5. Até 2030, promover o despertar espiritual da humanidade, de que não somos apenas corpo, mas que temos um ser espiritual, alma, essência, e que este possui necessidades energéticas diárias em sua nutrição espiritual para guiar nossa existência terrena com verdade, amor, justiça, igualdade, compaixão, sabedoria, unicidade, integração, saúde perfeita, realização humana espiritual. Com a materialização do despertar espiritual, nossa alma assume a liderança ao nos guiar diariamente através da sua comunicação silenciosa e sem palavras na energia do prazer espiritual, com o objetivo de nos conduzir à integração humano-espiritual consciente. Essa liderança ocorre de dentro para fora. Meta 18.6. Até 2030, estimular a consciência e prática coletiva da humanidade a realizar sua jornada pessoal de integração humana-espiritual, através de metodologias criativas que promovam o autoconhecimento, a autotransformação e a autocura, através da comunicação silenciosa e sem palavras na energia do prazer. Meta 18.6a. Até 2030, desenvolver empresas públicas, privadas, negócios de impacto social, economia criativa, empresas sem fins lucrativos e as universidades a se unirem neste mesmo propósito
para impactar almas e transformar vidas, colaborando com a construção de um novo mundo que vibre na energia do prazer espiritual e humano, com alegria, felicidade plena, saúde perfeita, realização humana e espiritual. Meta 18.7. Até 2030, desenvolver o dom de alma dos seres humanos para que possam manifestar a mensagem código espiritual única que cada ser é portador para trazer a informação do plano espiritual de transmutação da energia do sofrimento espiritual em energia de prazer espiritual, da dor em felicidade, da doença em saúde, entre outros, através da autoridade energética que cada ser adquiriu em sua evolução e integração humana e espiritual na jornada terrena. Meta 18.7a. Até 2030, estimular a manifestação dos dons de alma, consciente e integrados aos dons humanos, trazendo ao plano físico a inovação, criatividade, tecnologia avançada espiritual com cura energética quântica, através de download energético espiritual, materializada através do campo energético que se manifesta na comunicação silenciosa e sem palavras na energia do prazer espiritual, com a integração consciente do ser, independente da área de atuação profissional. O segredo está no campo energético vibracional do ser humano, como condutor de cura energética quântica. A cura ocorre através da essência, alma humana, em conexão com outros seres e através da materialização dos seus dons integrados. Meta 18.7b. Até 2030, ativar a teia universal de conexão e complementariedade dos dons de almas integrados aos dons humanos, entre os seres humanos para a evolução e integração humano-espiritual da humanidade. Meta 18.8. Até 2030, promover de forma prática e vivencial a liderança consciente, através da comunicação silenciosa e sem palavras na energia do prazer espiritual, nas relações eu-outro e eu-universo, para impactar e transformar a vida dos liderados e, assim, manifestar o melhor da essência humana ou humanidade divina, diante dos acontecimentos e atividades pessoais ou profissionais diários. Meta 18.8a. Até 2030, impactar para transformar a comunicação silenciosa e sem palavras do líder, se o mesmo estiver vibrando na energia do sofrimento espiritual inconsciente ao ser humano, pois este é responsável por 80% da barreira de comunicação entre líder e liderado. O contrário também é verdadeiro. Ao vibrar na energia do prazer espiritual, na comunicação silenciosa e sem palavras, do líder consciente e integrado, este se torna um canal de cura, com transmutação e transformação da vida de seus liderados, se tornando o modelo a ser seguido, no silêncio e sem palavras, por inspirar e tirar o melhor da verdade, da natureza ou humanidade divina dos liderados. Observação: todos se encaixam neste propósito de liderança consciente. Pais, professores, líderes políticos, líderes empresariais, líderes comunitários, líderes de negócios sociais, gestores, profissionais da saúde, enfim. Toda e qualquer atividade humana
que envolva a relação entre dois seres humanos com a posição de líder e liderado. Meta 18.9. Até 2030, estabelecer a unicidade consciente coletiva dos seres humanos e espirituais através da comunicação silenciosa e sem palavras na energia do prazer espiritual e intuição, na frequência eu-universo. Meta 18.10. Até 2030, nós, seres humanos, precisamos aprender a obedecer e se harmonizar com as leis universais, através da integração consciente do ser, com a comunicação silenciosa e sem palavras, na energia do prazer espiritual e intuição. As leis universais governam tanto o plano físico como o plano não físico, ou plano espiritual, pelo simples fato de que somos energia, somos iguais, somos um. Assim, teremos um mundo pacífico, com crescimento de riquezas naturais, erradicação da fome, pobreza e inúmeras formas de sofrimento humano, causado pela inconsciência espiritual humana, de quem, abre aspas, verdadeiramente somos e o que viemos fazer aqui e agora, nesta existência terrena. Fecha aspas. Esta foi mais uma materialização do meu ser, em sua manifestação da, abre aspas, energia criativa na comunicação silenciosa e sem palavras, na energia do prazer espiritual. Fecha aspas. Eis um possível exemplo dos frutos da inteireza do nosso ser humano e espiritual, com o equilíbrio e harmonia entre as diferentes formas de expressão de, entre aspas, saúde. Descrição da imagem gráfica. Visualize um slide na posição horizontal. Na porção superior à esquerda, existe a foto de uma mulher, com uma roupa preta e braços abertos. Atrás dela, existem várias flores grandes, como se fosse margarida, brancas, e sua papoula na cor amarela. Ao fundo das flores, existe a cor azul, representando o céu. Abaixo desta imagem, existe uma foto minha, fazendo uma postura de yoga, com a cabeça para baixo e as pernas para cima, numa posição retilínea. Estou vestindo uma calça preta com detalhes brancos e uma blusa branca. Ao lado, existe um fluxograma, que ao centro existe a palavra eu, que se relaciona com os diferentes aspectos da saúde, dentre eles, saúde espiritual, saúde social, saúde mental, saúde física, saúde emocional e saúde financeira. Ao lado à direita, existe a imagem da logomarca da comunicação integrada do ser, com a flor, e abaixo, a mandala da comunicação integrada do ser, que é o coração, composto de sol, lua, símbolo do infinito, as 9 faces divinas, com a mandala do Eneagrama, as 4 inteligências do Hoffman e os corpos energéticos. E deste coração emana toda a energia nas cores do arco-íris: amarelo, laranja, rosa, vermelho, verde, azul e lilás. Ficarei muito feliz em conhecer os frutos da materialização do teu ser, em sua manifestação da, abre aspas, energia criativa, na comunicação silenciosa e sem palavras, na energia do prazer espiritual, fecha aspas, contribuindo para a evolução e integração humano-espiritual da humanidade, através da fusão dos teus dons de alma aos seus dons, habilidades humanas. Feliz vida para todos nós!